Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar uma olhadinha em mecanismos genéticos da tumorigênese. Essa é a parte 1 da aula. Eu tive a ajuda do Douglas Moraes há muito tempo para preparar esse material, tá? Uma pessoa que eu sou muito agradecida. Então, tumor tem muito a ver com o ciclo celular, tá? Às vezes a gente fica meio desesperado com a questão do ciclo celular, que é muito difícil, mas ciclo celular é o equilíbrio perfeito, né? Então, uma célula normal, ela tem fatores que são fatores de estímulo e tem fatores inibitórios para poder a célula ter um equilíbrio, funcionar direitinho, né? Geralmente, esses fatores de crescimento, vamos assim dizer, ou fatores de estímulo da divisão celular, eles podem vir como sinais químicos, moléculas que se ligam a receptores de membrana, que desencadeiam uma sinalização intracelular e que acabam culminando em fatores nucleares de transcrição. Então, o que são fatores nucleares de transcrição? São geralmente proteínas ou hormônios, substâncias que estimulam a expressão gênica, aqui no caso, para a divisão celular, tá? Da mesma forma, existem fatores de inibição que podem também desencadear vias de sinalização de inibição, proteínas que inibem ou supressores de tumor, né? Que inibem a divisão celular. Então, de um lado, a gente tem o equilíbrio perfeito entre estímulo e inibição. E então, em que situação que eu posso ter câncer? Quando existe um desequilíbrio entre os fatores de estímulo e fatores de inibição. E, geralmente, isso pode acontecer por fatores genéticos ou epigenéticos. Então, esses fatores genéticos, quais são eles? São fatores, por exemplo, de mutações em oncogênese ou supressores de tumor. Eu vou voltar um slide para reconhecer que geralmente essa via é uma via oncogênica, tá? Uma via de estímulo. E essa aqui é uma via de supressor tumoral, tá? Então, quando existe estímulo, mesmo sem a presença dos reguladores, como ligantes, tá? Sem fatores de regulação mesmo, e mesmo assim a célula manda dividir, então eu tenho um oncogene ativado, tem um fator de estímulo ativado que faz a célula se dividir mais. Ou quando eu tenho a perda de uma molécula que seria inibitória em qualquer parte aqui da via, eu também posso ter a falta de ação de um supressor tumoral. Então, essa é a via mais assim aceita atualmente, tá? Então, quando eu tenho uma célula que sofreu a perda de um supressor tumoral ou o ganho de função de um oncogene, eu posso ter uma célula muito mais adaptada à divisão celular. Então, essa célula começa a se dividir e faz um clone igual a ela. Ou seja, faz um grupo de células de origem clonal que vão ter habilidades que normalmente outras células não teriam. Então, elas são capazes de romper a lâmina basal, de invadir tecidos e vasos. Elas são capazes de formar grupos ou êmbolos tumorais que acabam sendo recobertos por proteínas sanguíneas do nosso corpo, que escapam ao sistema imunológico, não são reconhecidas porque estão recobertas de plaquetas, proteínas que estão presentes no sangue e acabam indo colonizar áreas distantes do corpo quando encontram um capilar onde elas param, né? Não conseguem prosseguir, sofrem outras mutações, alterações genéticas ou epigenéticas e acabam criando habilidades, por exemplo, de colonizar outros lugares, como sair do vaso, formar
metástase à distância, produzir fatores pró-angiogênicos e assim por diante. Tá? Então, aqui esse quadro seria o resumo principal. Então, quando se diz que o câncer é uma doença genética da célula, né, é uma forma simplista, mas na verdade todo câncer tem alterações genéticas ou epigenéticas. A expressão gênica de um tumor é completamente alterada. Então, para poder haver metástase, por exemplo, tem que haver alterações na adesão célula-célula, a proteólise, que é a alteração da expressão gênica, onde proteínas extracelulares são degradadas para diminuir o contato célula-célula. Além disso, pode haver migração para locais mais distantes e produção de fatores pró-angiogênicos, como eu falei no slide anterior. Então, as células, elas são aderidas umas às outras, né? A gente viu lá atrás, em biologia celular, que existem os desmossomos, os desmossomos, as caderinas, né? São proteínas que unem firmemente uma célula a outra e o citoesqueleto, tá? Então, integrinas, caderinas, elas promovem a estabilidade do tecido. Na célula tumoral, isso não acontece exatamente assim. Na célula tumoral, o que acontece é que muitas dessas junções são alteradas. Então, elas sofrem alterações e aí a célula não consegue se juntar da maneira como deveria, tá? Por exemplo, existe um receptor de membrana que se liga à matriz extracelular de maneira perfeita, que quando alterado ele deixa de fazer essa ligação. Então essa célula se destaca do conjunto e aí essa célula fica mais facilmente levada pela corrente sanguínea para formar metástases. Então essas moléculas de adesão são muito importantes, tá? E essa matriz extracelular também, essa composição, né? Colágeno, laminina, fibronectina. Em relação à proteólise, são produzidas substâncias, né, as metaloproteinases e várias substâncias, como colagenases, que vão destruir, que vão degradar a lâmina basal, por exemplo, ou as substâncias que estão em volta da célula, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem na lâmina basal o colágeno tipo 4, que está firmemente ligado ao receptor, né? Aqui através de uma proteína chamada laminina, tá? Que é ligada ao seu receptor. Quando existe digestão da lâmina basal, existe perda desse contato do receptor da laminina com a laminina. E aí existe a motilidade celular. Então essa célula consegue romper a lâmina basal e caminhar, né? Fazendo coisas que células normais não fariam. Então, dessa forma, dentro da hipótese da origem clonal, né? A gente tem aqui um tecido normal que sofre um evento genético. Esse um evento genético dá a essas células mais habilidades em relação às irmãs aqui vizinhas, que não tem habilidade nenhuma, né? Só tem habilidade de fazer coisas normais, mas essas células já têm alteração, não é câncer, tá? Essa primeira aqui não é câncer, essa vermelhinha, né? Mas ela já tem habilidades que normalmente as células normais não teriam. Elas podem sofrer outros eventos genéticos, normalmente acontece isso porque elas acabam se dividindo mais, formando grupos de células de origem clonal, que acabam tendo a possibilidade de sofrer outros eventos. Esses outros eventos dão habilidades a essas células, que acabam sofrendo outros eventos genéticos, e aí no final das contas a gente tem grupos de origem clonal, tá? Então esse grupo é igual, esse grupo é igual, esse grupo é igual, esse grupo é igual.
com habilidades diferentes, e quanto mais mutações, mais habilidades, de modo que a célula, no final das contas, está invadindo tecidos e vasos e colonizando sítios secundários. Tá? Então, essa teoria foi descrita em câncer do intestino e ela é válida para outros tecidos também. Tá? Então, a célula agora ela tem tantas habilidades que ela é capaz de caminhar aqui pelo vaso sanguíneo, formar êmbolos, fazer adesão ao capilar, sair do capilar e fazer metástases. E existe um problema muito sério que a célula tem que resolver, que é o seu crescimento, tá? Então, ela, até um certo tamanho, quando o tumor ainda é pequenininho, o tumor ele consegue se alimentar por difusão. Mas, como ele começa a ficar grande, o núcleo do tumor começa a ficar sem comida e sem oxigênio. Tá? Então, ele começa a expressar fatores de crescimento, tá, de tumor. Aqui no caso, ele começa a expressar o VEGF, tá, que começa a fazer a promoção do crescimento de vasos que vão nutrir o tumor. Então, olha só. Em situação de hipóxia, que é a falta de oxigênio, neutrófilos e macrófagos começam a produzir o VEGF, que é o Vascular Endothelial Growth Factor, que é um fator de crescimento de endotélio, e FGF, que é o Fibroblast Growth Factor, que começam a organizar a formação de tubinhos que vão formar vasos. Tá? Existe degradação da matriz extracelular por metaloproteinases, tá? Que vão levar, essas metaloproteinases vão ajudar a abrir espaço para formar os novos vasos. E esses novos vasos formados dentro do microambiente tumoral, eles mobilizam as próprias células tumorais que já têm alterações genéticas. Tá? Então, essas células, elas são células que não são normais. Então, um vaso normal, que deveria ter esses pericitos, né? Células do endotélio normais, elas passam a construir, o tumor passa a construir vasos sanguíneos que imitam um vaso normal, mas que não são normais. Tem genoma alterado, então eles acabam deixando vazar muita linfa, tá? Então isso daí já está descrito, gente, desde 2004. E isso ajuda na disseminação do tumor, essas células acabam disseminando. Então aqui só para mostrar, tumor de cabeça e pescoço, aqui a área de tumor, tá? Para vocês verem como é um microambiente tumoral totalmente alterado, formado por vários tipos de células diferentes. Tá? Então, olha, aqui é tumor, só para vocês reconhecerem. Aqui onde está castanhado, está corado por imunohistoquímico, para reconhecer novos vasos. Então, aqui tudo região que está formando novos vasos. Essas células maiores são tumores. E essas células menores são rios inflamatórios que se formam para tentar combater o tumor. Então, é inflamação. Então, em cabeça e pescoço é muito comum isso. Tá? Não se sabe o significado clínico disso aqui ainda. Em câncer de mama já sabe. Quando tem muita inflamação, quer dizer que o organismo está combatendo o tumor e é um bom prognóstico. Agora, aqui em cabeça e pescoço não é sinal de bom prognóstico. E só para vocês verem a diversidade que é e como que se estabelece o tumor, né? Esse é um corte de tumor de cabeça e pescoço. Então vamos dar uma olhadinha na via de sinalização de hipóxia, né? Eu falei para vocês que o tumor, até
mais ou menos 0,125 milímetros cúbicos, ele se alimenta por difusão. Depois ele passa a entrar em sofrimento por falta de oxigênio e começa a produzir substâncias que vão ativar a formação de novos vasos, né? Mas, para isso acontecer, ele tem que entrar em hipóxia. Uma via de hipóxia é uma via de sobrevivência celular e a principal proteína envolvida na via de hipóxia é a RIF, as proteínas RIF. Tem a RIF1 alfa e a RIF1 beta, tá? Essa RIF, ela mobiliza o VEGF, que é aquele de crescimento vascular, né? O VEGF vai promover a angiogênese e a sobrevivência da célula. Outros fatores também são mobilizados, né? NTRG1, tá? São genes que estão ligados à sobrevivência celular, e GAPDH. Bom, também, ao mesmo tempo que promove a angiogênese e sobrevivência, existe a inibição do crescimento, né? Alteração no ciclo celular, alteração na P21, para que a célula pare de crescer. Por quê? Porque se a célula está em hipóxia, ela promove novos vasos e para de crescer, né? Isso na célula normal, tá? Ao mesmo tempo, se essa célula não suporta a falta de oxigênio, ela vai para a morte, para a apoptose, com ativação de uma proteína P53, para que a célula morra caso não aguente a falta de oxigênio. Então, na célula normal, quando entra em hipóxia, ativa RIF, que ativa VEGF, que faz crescer vaso, que faz suprimir o crescimento do tumor, que faz morrer em caso de necessidade. Então, isso tudo é controlado. Em caso de tumor, essa via de sobrevivência e angiogênese ela é ativada e não existe inibição de crescimento, então o tumor continua se desenvolvendo sem morte. Então só cresce, e cresce, cresce e cresce. Então, para vocês verem o nível de alteração que acontece com isso. Então, vamos dar uma olhadinha o que acontece em situação de hipóxia, né? Em situação de hipóxia, falta o oxigênio, tá? Então, a RIF1 alfa que está no citoplasma, que ela é fabricada, né? Sempre ela é fabricada, ela passa do citoplasma para o núcleo da célula, encontra o parzinho dela, que é a RIF1 beta, formam um heterodímero que vão agir como fator de transcrição para a transcrição de mais de 100 genes da via de hipóxia, entre eles o VEGF, tá? Em condições de normóxia, que é a quantidade normal de oxigênio, ela é degradada pela PVHL, pela proteína VHL, que vai para a degradação proteosomal, tá? Quando tem oxigênio, as PHDs, elas atuam, tá? Ajudando que nesses dois resíduos, essa PHD, então, ela, com esses resíduos, né, ativados, ela não deixa a RIF1 alfa entrar no núcleo celular, tá? Então ela vai para a degradação. Isso em situação de normóxia. Enquanto que na situação de hipóxia, ela entra, forma um heterodímero e vai ativar a transcrição, um fator nuclear de transcrição de mais de 100 genes para a hipóxia. Tá? Então deu para entender? A reguladora é a PHD. Em situação de normóxia, tendo na presença de oxigênio, a RIF1 alfa, ela vai para a degradação proteosomal pela VHL, tá? Que impede a entrada dela no núcleo da célula. Tá? E a gente já sabe que a RIF tem alguns polimorfismos que podem alterar essa degradação. Tá? Então, quer dizer que a resposta à hipóxia ela pode ser variável em um caso e em outro caso.
tá bom? Então, para a gente entender aqui as duas vias, né? Em caso de falta de oxigênio, a RIF1-alfa entra, tá? E faz a transcrição dos genes de hipóxia, quando ela se junta com a RIF1-beta. No caso de presença de oxigênio, existe a hidroxilação aqui desses dois resíduos da RIF1-alfa. Nesse caso, ela não entra no núcleo da célula, não age como fator de transcrição e ela é degradada pela via proteosomal pela proteína VHL. Bom, já foi bastante tempo de aula hoje, né? A gente continua então a aula que vem, tá bom?